Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, sou psicóloga e o vídeo de hoje é a continuação do nosso vídeo de semana passada com um convidado especial, Lucas Catapreta. Estávamos conversando sobre disposição no dia a dia, com um foco maior na alimentação, mas hoje a gente vai aprofundar com outros pilares essenciais da nossa disposição. Se você ainda não assistiu o vídeo de semana passada, dá um pause aqui, aproveita, confere o vídeo para dar essa continuidade no assunto. Saúde é um tema importante que nós precisamos cuidar e aprender cada vez mais. Então, continuando aqui a nossa conversa com o querido nutricionista Lucas Catapreta. Então já deixe seu like, também se inscreva nesse canal para você acompanhar mais esses assuntos do autocuidado. Vamos nessa que o tema tá bom. Então vamos lá, no vídeo passado estávamos conversando sobre os princípios da alimentação para realmente ter mais ânimo, disposição, cuidado com a nossa saúde e terminamos o vídeo com o tema do sono. Você começou a introduzir a importância da gente dar valor à nossa qualidade do sono para também ter mais disposição. Vamos continuar, o que você tem a contribuir com esse assunto tão importante sobre o sono? Olha só, o sono é um assunto muito interessante e muitas pessoas às vezes não dão atenção tanto para o sono, enquanto é uma chave importantíssima para você realmente ter disposição, energia, concentração, memorização e capacidade de resolução de problemas no seu dia a dia, de resolução de situações que você precisa no dia a dia. O sono ele é realmente um pilar e ele é construído não só à noite, não só na hora que você deita a cabeça no travesseiro. Ele começa a ser construído desde o momento que você acorda. Então, por exemplo, se você acorda e já levanta e se expõe à luminosidade, vai ali na janela, respira, olha para o dia, deixa aquela luminosidade do dia entrar na retina, isso já é um fator, já é um hábito que facilita você ter sono mais cedo. Porque o nosso corpo, ele é sincronizado à natureza, ao dia e à noite. O nosso cérebro funciona de acordo com o dia e com a noite, com a luminosidade e com a ausência de luminosidade. Então, como eu te falei, o primeiro passo é desde o momento que você acorda. Acordou? Já pode se expor à luminosidade. Esse é um ponto muito importante. O segundo é ter uma boa alimentação ao longo do dia. Para quê? Através da alimentação, a gente consegue fornecer uma matéria-prima para poder produzir sono. Nossa, produzir sono? Como assim? É desse jeito mesmo. Você, quando dorme, tem uma série de reações bioquímicas que acontecem dentro do seu cérebro para fazer você dormir bem, de hormônios envolvidos. Só que para que você consiga produzir esses hormônios, é preciso, por exemplo, ter um bom consumo proteico. Sabia disso? Interessante. Por quê? Vamos lá, lembrar daquela aula de biologia. Dentro de uma proteína tem um monte de aminoácido. Um desses aminoácidos se chama triptofano. Triptofano. Guarda isso aqui. Esse triptofano, ele é acumulado ao longo do dia, na hora que a gente deitar para dormir, ele vai ser convertido em serotonina, olha só, serotonina, que faz a gente ficar alegre, ficar feliz ao longo do dia, e em melatonina. Melatonina é um hormônio importantíssimo para a gente conseguir dormir bem, para a gente conseguir repousar e se restaurar a energia durante o sono. Então, olha só, se você tem um bom consumo proteico ao longo do seu dia, você já consegue otimizar a qualidade do seu sono. Olha que interessante. Um outro ponto é o treinamento. O corpo, ele é feito para se movimentar. Um corpo parado adoece. Um corpo em movimento tem cada vez mais saúde. E quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente também movimenta as nossas emoções. A gente consegue se sentir vivo, a gente circula o sangue, a gente tem uma clareza mental maior. Contato com o corpo, né? Exatamente, a gente sente a vida. E
o que acontece? O exercício físico, ele modula os nossos hormônios. Ele faz com que a gente, por exemplo, fique mais cansado no final do dia. Então, se você treina, você vai ter mais energia ao longo do dia, mas quando chegar à noite, você já vai estar fisicamente mais cansado, mais tranquilo. E aquilo ali vai facilitar, inclusive, ter um sono melhor. É muito comum as pessoas relatarem dificuldade de dormir pelo pensamento acelerado. Você deve ver muito isso no consultório. E através do exercício físico, a gente consegue equilibrar a nossa energia, deixar a gente mais equilibrado mesmo. E na hora que for dormir, como o corpo está cansado, a mentalidade ali, o pensamento, está mais tranquilo também. Isso facilita muito conseguir adormecer, desligar aquela atividade excessiva de pensamentos durante a noite. Tem a ver também assim com o horário que a gente vai fazer uma atividade física para influenciar no sono? Se eu optar então por fazer uma atividade física no final do dia, pensando nessa estratégia de amenizar mais a intensidade dos pensamentos, tem esse reflexo ou pode ser em qualquer momento do dia? O que você vê assim? Tem sim. Assim, os estudos mostram que de manhã e no final da tarde, ali a partir das 4h30 até umas 6h30, é um excelente horário para você fazer um treinamento e colher esses benefícios. Agora, é um grande depende, porque você precisa entender como que aquele momento, aquele horário do dia reflete na sua energia. Tem gente que treina à noite e fica super agitado. Aí não dorme bem. Não dorme bem. Tem gente que treina cedo e consegue sentir sono cedo também. Isso auxilia, inclusive, a dormir. Então, é teste. Assim como tem gente que gosta de treinar à noite porque isso equilibra a energia, faz com que a pessoa durma bem. Mas você tem que se conhecer. Você tem que fazer, como a gente conversou no vídeo anterior, testes, né? Fazer testes de acordo com o que funciona para você e, claramente, com o que cabe dentro da sua rotina. O contexto, né? O que vai ficar fácil. Porque senão, hoje eu tô resolvendo aqui fazer meu exercício cedo, mas não condiz com a rotina, né? E aí, como é que isso faz para ficar mais a longo prazo? A gente tem que pensar na nossa saúde, o que a gente consegue manter, né? Porque fazer uma semana 100% e a outra 0%, né? Porque tem muito isso do um padrão, tudo ou nada. A pessoa faz a semana lindamente, mas é algo tão difícil de manter, que como é que dá continuidade, né? Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Então, se você consegue encaixar atividade física no seu dia a dia, esse já é o ponto fundamental para melhorar a qualidade do sono. Independente do horário, encaixe, que seja um dia na semana, depois 2, depois 3, tem que ser de forma progressiva para que seja sustentável. E aí, vai chegando ali perto do horário de dormir, é um momento muito importante para você ter alguns hábitos que podem fazer com que esse sono seja otimizado. O primeiro deles, a gente pode pensar em estratégias nutricionais para melhorar o sono. A primeira delas é evitar comer muita quantidade de comida perto do horário de dormir. Se você faz uma janta, um pratão de comida, e 5, 10 minutos depois vai deitar para dormir, veja bem, lembra que eu falei de produzir sono? Seu corpo tem um monte de trabalho para fazer enquanto você está dormindo. Reparar tecidos, construir, produzir hormônios, detoxificar o seu corpo, as toxinas que estão ali presentes. Ele tem muito trabalho para fazer durante o sono para realmente você acordar descansado, repousado, tranquilo, com energia. Se você divide as funções, produzir sono e digerir alimento, você tem um sono prejudicado. Isso é muito importante. Então, é muito melhor você jantar um pouco mais cedo e, se você quiser, fazer até uma ceia mais leve, do que fazer um lanche antes e jantar mais tarde. Então, esse é um ponto muito importante, uma estratégia nutricional relevante. Outras são você acrescentar alimentos ou também suplementos que otimizam a qualidade do sono. Tem alguns específicos que trazem mais essa facilidade para dormir? Sim. Um deles, por exemplo, são alimentos que são fontes de fitomelatonina. Melatonina, como eu falei para vocês, é um hormônio que a gente produz para dormir bem. Fito, essa palavra, esse prefixo, significa planta, né? Melatonina das plantas. Então, quais alimentos têm fitomelatonina? 2 deles são kiwi e cereja.
frutas que otimizam a qualidade do sono. Então, às vezes, se você faz ali um jantar às 8 horas da noite e dorme às 11, você pode consumir um kiwi ali às 9h30, por exemplo. Já serve como uma ceia, né? Antes de dormir. Exatamente. Outros alimentos são também, por exemplo, os chás. Tem chás, tem plantas que fazem com que a gente consiga também ter uma profundidade maior do sono. Tipo chás relaxantes, calmantes, assim. É nesse sentido? Exatamente, são chás calmantes, relaxantes, que modulam, melhoram a ansiedade e que também podem diminuir a atividade do sistema nervoso, que é aquilo que eu falei do pensamento agitado. Então, por exemplo, você pode utilizar melissa, mulungu, camomila, cidreira, valeriana. Essas são 5 ervas que você pode utilizar em formato de chá. Até misturar, né? Dar um gosto diferente. Exatamente, fazer combinações, testar o que você gosta mais. Mas aí você me fala assim, tá, Lucas, mas é muito chato ter que ficar fazendo chá toda noite. Não tenho tempo para isso, não tô com vontade de fazer isso. Isso vai mais me atrapalhar do que realmente ser prático. Ok, você pode utilizar essas plantas em outros formatos. Por exemplo, você já ouviu falar de tintura? Você conhece, sabe o que é tintura? Um xarope, assim, o quê? A tintura, ela é um extrato alcoólico daquela planta. Então, por exemplo, você que está assistindo a gente já deve ter tomado própolis. O própolis, ele é uma tintura, é um extrato alcoólico do própolis. Então, isso em farmácia de manipulação ou até mesmo em feiras de pequenos agricultores, eles vendem esse tipo de fitoterápico. Dessas plantas específicas. Dessas plantas específicas. E aí você, ao invés de ter que ir preparar um chá, que é uma extração aquosa, você pega ali a sua tintura, pinga algumas gotinhas na água, toma e vai dormir. Um remedinho natural para dormir. Vamos Exatamente. pensar. Ao invés de tomar um remédio alopático, né, que tem efeitos colaterais, você está fazendo uma estratégia que é mais segura, que é mais natural, mais lógico. Para você inserir isso na sua rotina de forma mais eficiente e direcionada, é importante ter um auxílio, um direcionamento de um profissional. Tem também estratégias ambientais. Como assim ambientais? O ambiente que você cria ali na sua casa, no seu quarto, na sua sala, antes do momento que você vai dormir. A gente precisa dizer, digamos assim, reforçar para o nosso cérebro que está no... mesmo. Exatamente, ensinar que está no momento de repousar, de desacelerar. Porque é muito comum as pessoas, por exemplo, trabalharem até tarde da noite, numa coisa que envolve muito o raciocínio, o despertar, né? Estar desperto, assim. Exatamente, atividades que despertam. Só fechar o computador e deitar. Beleza? Às vezes até deitado tá ali no computador ainda, né? Só guarda ali e pronto. Exatamente, às vezes no computador, às vezes no celular. E a cabeça continua trabalhando. Não consegue realmente repousar, não consegue minimizar a atividade mental. E isso acaba deixando aquele sono mais superficial. Então, se você puder, pelo menos 15, 20 minutos antes de você deitar, você, por exemplo, reduzir a luminosidade do ambiente. Lembra que eu falei que o nosso corpo é alinhado, sincronizado à natureza, ao dia, à noite, a luminosidade e a ausência de luminosidade? Para que a gente consiga produzir melatonina com qualidade, é preciso a gente minimizar a luminosidade. Ou seja, ficar com o celular na cama não é algo que facilita o sono, que minimiza a produção de melatonina. Para vocês terem ideia, a produção de melatonina, ela é responsiva, ela acontece quando existe a ausência de luminosidade, quando está escuro. Então, se você está mexendo no celular na cama, aquilo ali está mandando um sinal para o seu cérebro que está de dia. O cérebro não sabe diferenciar luz artificial de luz natural. É estímulo ali, né? É estímulo. Então isso faz toda a diferença para você conseguir ter um sono mais reparador ao longo da noite. Fazer um ambiente mais tranquilo, com luzes, ao invés de luzes de teto, luzes diretas, ligar a luz do abajur, luzes mais baixas. Isso já faz toda a diferença. Inclusive você pode até aproveitar o momento do chá, ou o momento da tintura, por exemplo, para ser um hábito de transição. Ou seja, você está fazendo uma atividade que desperta,
Você terminou a atividade, vai fazer o seu chazinho, já prepara o ambiente, faz uma leitura leve, escreve alguma coisa, cria o seu ritual noturno. Isso, ritual do sono. Eu gosto de falar disso também, né? Que trabalha um momento da pessoa refletir a respeito do dia que teve. Como é que foi meu dia? O que eu fiz hoje? Como é que eu tô me sentindo? Às vezes entra tão no automático de, mais um dia, quando vê a semana acabou. Então, como é que foi meu dia hoje? Conversar, né, com quem mora ali no momento. E aí, como é que você tá? Vai desacelerando, acalmando e ensinando para o nosso corpo, então, que já é hora de repousar e descansar, né? Eu acho isso interessante, que traz uma presença com a nossa vida. A gente não está simplesmente só vivendo cada dia e cumprindo obrigações. Não, mas por que eu estou fazendo isso? Trazer um propósito para nossas vivências, para nossas atividades e com cuidado, com gentileza. Porque eu acho tão, assim, eu acho bonito essa ideia de um ritual de sono, que parece assim um cuidado igual a gente faz às vezes com uma criança, com um bebê, agora é a hora dele dormir. Então, poxa, estou cuidando de mim também, agora é a hora de eu dormir, né? Estou aqui com mais calma e valorizar a nossa própria vida, né? E esse assunto que a gente está falando do sono, você comentou aí rapidamente também da atividade física, e lembrando do assunto do nosso vídeo anterior, e mais do que você também até trouxe hoje, de alguns exemplos da nossa alimentação contribuindo para o sono, eu vejo como que os pilares da nossa saúde estão ligados uns aos outros. Se eu estou cuidando bem da minha alimentação, naturalmente eu tenho um reflexo no meu sono. Se eu tenho um sono de qualidade, eu também vou ter mais disposição para os meus dias, vou ter inclusive a variação de apetite, de saciedade, que contribui para a saúde e inclui os exercícios físicos. Então, assim, os pilares conversam, nossa saúde é integral. E para a gente aprofundar mais, assim, lembrando que você também já foi atleta, né, que você faz um treinamento aí também com lutadores, que tem esse lado da atividade física forte. Como que a gente pode falar também para as pessoas que ainda não têm muito esse hábito, que estão ali se esforçando para fazer 1, 2 vezes por semana atividade física? Então, o que a gente pode falar para incentivar e orientar no sentido de como começar também, talvez, né? E lembrar desse link entre esses pilares? Olha, o primeiro princípio é a gente ter clareza. Clareza disso, como é importante a gente atribuir a atividade física para a gente ter uma saúde melhor, para a gente ter mais vitalidade, para você ter mais disposição. Sabendo que isso é uma realidade, é preciso praticar. E é aí que muitas vezes está a dificuldade. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, querem praticar algo que não gostam. E para iniciar uma atividade física, para iniciar um novo hábito, é importante a gente avaliar o que faz sentido, o que traz algum nível de satisfação. É igual que a gente falou no vídeo anterior sobre alimentação, começar com os alimentos que gosta, né? Exatamente. Então também achei bacana pensar dessa forma. Exatamente, porque imagina, você fala que não gosta de academia. Como é que isso vai ser sustentável? Para você iniciar e realmente conseguir fixar aquele hábito, conseguir realmente praticar aquilo com sustentabilidade, você pode começar fazendo um esporte, às vezes, que você já fez na infância, ou que te agrada, ou que te dá vontade de fazer, seja uma dança, seja um esporte, por exemplo, mais individual, como uma natação, ou que seja um esporte coletivo, como um crossfit, um treinamento funcional, um vôlei, um beach tênis, alguma coisa que primeiramente te traz vontade, te desperta a vontade de fazer. Vai atribuindo reforçadores para esse momento, né? Às vezes você nem conhece um esporte, mas sabe que um amigo está fazendo, já pode ser mais fácil começar. Às vezes é um que está mais próximo ali do seu local de trabalho, de casa, né? Também já fica mais fácil, né? Fica, assim, a gente aproveita melhor, né? Exatamente. Quando você falou de um amigo, isso é muito importante, porque se você, por exemplo, só quer ir para a academia que só depende de você, às vezes para iniciar é um pouco mais difícil. Quando você se compromete com uma outra pessoa ou com uma comunidade, algum grupo de pessoas, isso também reforça o compromisso, reforça a responsabilidade. Então, esportes coletivos também são bem interessantes nesse aspecto, porque as pessoas estão esperando te ver lá no treino,
você começa a fazer amizade com aquelas pessoas. Às vezes aquela amizade realmente se torna uma amizade verdadeira, né? Que leva para o dia a dia. Com certeza. Então, além do que a Lara falou, de ser um lugar perto da sua casa que facilite, você se comprometer com outras pessoas, com amigos ou com esportes que envolvem outras pessoas, né? Uma comunidade, isso facilita muito a prática. Muito a prática. Tem uma coisa assim que eu escuto muito também, é as pessoas desanimarem com os resultados iniciais que aparecem, assim, porque muitas pessoas associam a atividade física com a mudança do corpo, né, o emagrecimento e tal, e isso demora a acontecer também, é natural, a gente está ali reeducando o nosso corpo, e muitas vezes a consequência inicial são dores no corpo, articulação, não, hoje eu não vou porque hoje eu já estou muito dolorida, e começa a criar algumas dificuldades para esse processo acontecer. Então, assim, como que a gente pode pensar em algo que facilite também entender que, sei lá, a dor muscular faz parte, né? Trabalhar os nossos pensamentos em relação a isso, né? E pensar de novo, assim, o meu foco é o quê? É disposição. Mas, inicialmente, talvez não venha tanto esse resultado. Entende? O que você acha disso? Olha, para todo início, existe uma necessidade de fazer um esforço a mais. Então, você vai começar a treinar, vai vir as dores musculares. Você pode utilizar, inclusive, a alimentação, perguntar para o seu nutricionista o que você pode utilizar para minimizar essas dores, porque a sua alimentação ela vai dar um suporte para isso. Então, esse é um primeiro ponto, né? Você pode usar um recurso da alimentação para ter menos dores. Agora, a gente falou de disciplina. Se você se comprometeu a fazer aquilo disciplinadamente, esse é um ponto onde a gente começa a trabalhar os nossos recursos, nossas virtudes interiores. Porque você se comprometeu a praticar uma atividade física tantos dias na semana. Mas aí vem, né? Nossa, tô dolorido, tô cansado, tô sem tempo. Mas a disciplina é exatamente isso. Independente de como está a sua situação emocional naquele momento, você vai. E é muito legal porque a atividade física, ela gera essa, digamos assim, uma disrupção no ambiente interno, na emoção, porque ela envolve a liberação de alguns hormônios. Então, é algo que precisa ser treinado. O êxito, o sucesso na disciplina com a atividade física, ele vai acontecer se você treinar, você se condicionar a ir independente da condição. Porque você vai ver que quando você chegar lá, encontrar seus amigos e fazer um treino legal muito melhor do que você estava antes, você imaginaria que seria. Quando você começar a movimentar seu corpo, circular o sangue, sentir aquela energia que dá durante o treino, isso tudo vai mudar o seu estado mental. E com certeza você vai sair do treino muito melhor do que quando você chegou. Isso, Lara, aconteceu comigo essa semana. Trazendo um exemplo prático. Eu estava num dia super estressante, com muitas demandas. Eu não estava com vontade de treinar e, ao mesmo tempo, eu estava incomodado com o meu dia, com o estresse do dia. Isso acontece com a gente na prática. E eu falei, eu vou treinar. Eu vou treinar porque eu sei que o quanto isso realmente faz bem. Eu cheguei lá sem vontade. Durante o treino, eu já nem lembrava mais dos problemas. Porque se concentrou ali, né? Me concentrei no que eu estava fazendo. Eu mesmo me trouxe para um lugar de presença. Treinei habilidades diferentes. Convivi ali com pessoas. Quando saí do treino, eu estava muito mais renovado. Eu estava muito mais relaxado. E às vezes mais propício para resolver algum problema que você estava precisando também, né? Renovou ali para melhorar o seu entendimento da situação, né? Exatamente. Cheguei em casa muito mais leve. E esse é um assunto que na área da psicologia é muito trabalhado e pode ser muito mais aprofundado, mas a gente também registra as nossas emoções no nosso corpo. Com certeza. Então, aquela rigidez do estresse, aquela sensação, às vezes, de uma ansiedade aqui, né? É porque as emoções, elas são alterações corporais, por definição. Então, ela tem esse desconforto, ela gera, né, assim, esse movimento muscular também. Então, trabalhar os músculos para relaxar vai ter diretamente o impacto de agora eu vou melhorar as minhas emoções, né? Vou amenizar a intensidade emocional.
E isso reflete também na maneira da gente pensar sobre as coisas, porque tá ali emoção, pensamento e o que a gente está fazendo é um envolvimento assim que se a gente se concentrar para, tá, eu vou cuidar agora do meu corpo, dos meus músculos, vai ter essa resposta também no bem-estar do que a gente está pensando, sentindo. Inclusive, assim, me lembrei que é um dos recursos para lidar com intensidades emocionais de uma crise de ansiedade. Se a pessoa está assim, muito dentro de si, de um problema, de um sofrimento, o que ela puder fazer para sair disso, entrando em contato com o momento presente, auxilia muito. Então, poder caminhar, poder se movimentar, tudo que traz a atenção, tirar a atenção do que está de dentro para fora. E muitos esportes trazem isso, né? Principalmente os que estão, assim, que tem mais movimento, não seja somente uma academia, que trabalha, né, uma nossa presença. Né? Então, assim, acho que você, dando exemplo da luta, por exemplo, né, acho que serve como também uma explicação de como que a gente aproveita esse momento para estar mais presente. Usar como um recurso para lidar com as nossas emoções também. Com certeza, isso é uma chave, um detalhe importantíssimo que pode ser usado como recurso. Escolher um esporte que vai favorecer a liberação daquele tipo de emoção ou daquele sentimento que você sente. Por exemplo, a luta, ela tem essa característica de extravasar, de ser algo para fora, da gente liberar a nossa energia. Então, se você se sente uma pessoa muito contraída, rígida, que sente assim que precisa liberar energia, muitas vezes a luta pode ser utilizada para isso. Ou às vezes se você é muito acelerado e você quer acalmar, você pode às vezes fazer, por exemplo, uma canoa, que exige um movimento mais ritmado, uma respiração. É muito legal utilizar também como recurso o tipo de esporte para o que você está querendo. Uma habilidade, né? Exatamente. Pensei que também uma pessoa que é tímida, que às vezes tem ali vergonha de se mostrar, poder fazer uma dança, né? Um esporte assim que movimenta mais, né? Para desenvolver essa habilidade. Então, a gente poder utilizar esses recursos para cuidar do nosso desenvolvimento de habilidades também. Exatamente. Uma pessoa que está, por exemplo, num esporte que tem bola, ou até na luta, ou até mesmo, por exemplo, num crossfit, são esportes que envolvem um nível de atenção muito grande. Você tem que se movimentar fisicamente, você tem que olhar onde está a bola, você tem que fazer a bola chegar do outro lado, ou você tem que fazer um movimento com as cargas que exige um nível alto de habilidades. Então, todos esses recursos, esse desenvolvimento de habilidades faz com que a gente fique presente no momento e naturalmente consiga desenvolver melhor a parte interior e exterior também. Gente, isso é muito legal. Tô assim, vendo a riqueza que existe da gente conseguir se cuidar mais com esses pilares, né? Aproveitando, né, os recursos que existem para a gente também valorizar a própria vida. Valorizar e saber que tem como melhorar, tem como a gente ter mais disposição, a gente saber assim aproveitar a vida com mais qualidade, mesmo com a rotina das coisas que às vezes não são tão agradáveis assim. Então, entendendo essa lógica, os princípios que a gente está falando, desses pilares, traz mais condição da gente viver melhor. E realmente, assim, poder sair de momentos difíceis, né? Poder, assim, virar a chave de situações que às vezes não estão tão boas assim. Então, a gente poder se cuidar primeiro, né? Cuidar de si para as outras coisas ao nosso redor também poderem melhorar. Então, estou muito satisfeita com a nossa conversa de hoje e do vídeo da semana passada também. Eu acho que, assim, na verdade, é só o começo aqui, a gente está trazendo alguns flashes de um despertar para a gente entender mais esse assunto da saúde. Mas, com certeza, a gente continuaria aqui falando muito mais, aprofundando cada um desses pilares. Mas vamos deixar para uma próxima oportunidade também. E assim, se você tem interesse, né, a gente aprofundar mais algum assunto do que a gente está falando aqui, se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, a gente vai te responder. Vou falar, o Lucas também vai estar ligado aqui para a gente responder as perguntas de vocês. E onde que a gente também pode te encontrar, Lucas? As pessoas, né, para saber mais de conteúdos aqui. Hoje em dia a gente tem condições de aprofundar esses conhecimentos, então
como que a gente faz para te encontrar também nas redes sociais, em outros lugares? Você pode me seguir no Instagram, CataPretaNutri, ou se você gosta do assunto de luta e artes marciais, Faixa Preta Nutri. Tem 2 perfis Legal. com assuntos diferentes. E você também pode entrar e se inscrever no meu canal do YouTube, que é Lucas Catapreta Nutricionista. Muito legal. Que bom, gente. Então, ó, aproveita, já se inscreve nesse canal, no canal do nosso amigo aqui, nutricionista, e nos nossas redes sociais também. Então, deixe seu like e vamos continuar aprendendo juntos. Obrigado, Lara.